Você já se sentiu preso pelos planos de outra pessoa para sua vida? Esta noite, você testemunhará a fuga desesperada de uma jovem que a levará à história de amor mais inesperada. Dos elegantes salões da elite de São Paulo ao carro de um estranho na calada da noite, esta é uma história que fará seu coração disparar e sua alma voar. Mas antes de mergulharmos nessa montanha-russa emocional, diga-me nos comentários, de onde você está assistindo? Adoro me conectar com espectadores de todo o mundo. Agora vamos começar. O salão da propriedade dos Monteiro pulsava com o tilintar de taças de champanhe e o zumbido sufocante da elite paulistana. Lustres de cristal projetavam sombras douradas sobre pisos de mármore, onde homens em ternos sob medida discutiam fusões enquanto suas esposas trocavam fofocas por trás de sorrisos pintados. O ar era espesso com perfumes caros e agendas não ditas. Sofia Monteiro estava na beira da sala, como uma bela prisioneira esperando a execução. Seu vestido de safira, escolhido por sua mãe para combinar com seus olhos, agarrava-se ao seu corpo de 24 anos como correntes de seda. Cada diamante em seu pescoço parecia um grilhão. Cada fio perfeitamente cacheado de seu cabelo castanho, um elo na corrente que a prendia a este momento. Seus olhos castanhos, geralmente brilhantes de desafio, agora se moviam freneticamente entre o relógio na lareira e seus pais do outro lado da sala. Gregório Monteiro, seu pai, apertava as mãos de potenciais investidores, seu cabelo grisalho brilhando sob as luzes, enquanto ele fechava negócios, com a confiança de um homem que nunca questionara seu direito de controlar tudo ao seu redor. Ao seu lado, Celeste Monteiro oferecia seu sorriso ensaiado aos convidados, seus dedos perfeitamente cuidados, ajustando as pérolas em seu pescoço, um tique nervoso que Sofia havia herdado. O anúncio do noivado pairava como uma guilhotina. Em 30 minutos, seus pais a ligariam formalmente a um homem que ela nunca conheceu, um estranho cujo nome ela só conhecia de conversas sussurradas a portas fechadas e contratos frios na mesa de mogno de seu pai. Vítor Azevedo. Ela sussurrou o nome que assombrava seus sonhos, sentindo seu amargor em sua língua. Algum empresário que seus pais escolheram para salvar a Monteiro Empreendimentos da falência. Uma fusão embrulhada no bonito laço do matrimônio, com ela como o presente sacrificial. Os dedos de Sofia apertaram a taça de champanhe intocada, até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Ela nunca tinha visto sequer uma fotografia deste Vítor Azevedo, mas esperava-se que ela prometesse sua vida a ele na frente das famílias mais poderosas de São Paulo. O simples pensamento fazia seu estômago revirar com uma mistura de raiva e terror. Sorria, querida, sua mãe havia sussurrado antes enquanto ajustava a queda do vestido de Sofia. Vítor Azevedo é nossa salvação. Não decepcione seu pai. Mas enquanto Sofia observava seus pais se deleitarem em sua vitória percebida, tratando-a como moeda em seu jogo financeiro, algo feroz e rebelde se acendeu em seu peito. Ela colocou seu champanhe na bandeja de um garçom que passava com precisão deliberada, seus movimentos afiados, com uma nova determinação. Uma porta lateral, semi-escondida por uma enorme palmeira em vaso, acenava como uma rota de fuga do inferno. Sofia olhou mais uma vez para seus pais, distraídos por seus convidados e sua ganância, e então deslizou pela porta para a noite úmida de São Paulo. No momento em que seus saltos tocaram a entrada de Cascalho, a liberdade cantou em suas veias como eletricidade. Seu vestido farfalhou contra suas pernas, enquanto ela se apressava pelos vastos terrenos da propriedade, seu pulso correndo com partes iguais de terror e euforia. Atrás dela, a luz dourada do salão se derramava sobre o gramado bem cuidado como um aviso, mas ela não olhou para trás. Fileiras de carros caros brilhavam sob o luar, sedãs, SUVs e veículos de luxo que pertenciam ao círculo de riqueza e influência de sua família. Seu olhar desesperado caiu sobre um sedã preto elegante, a porta do motorista ligeiramente entreaberta, chaves capturando o luar prateado enquanto balançavam na ignição. Foi imprudente. Foi insano. Mas o desespero finalmente superou a cautela. Sofia olhou para o salão brilhante uma última vez, então abriu a porta traseira do sedã e escorregou para dentro. O couro estava fresco contra sua pele aquecida, o ar pesado com um leve perfume de cedro e especiarias
que a fez pensar em mistério e perigo. Ela se agachou atrás do banco do motorista, seu vestido elaborado se acumulando ao seu redor como safiras derramadas, seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que trairia sua presença. Minutos se estenderam para a eternidade. A noite além das janelas permaneceu silenciosa, exceto pela risada distante da festa e o coro suave de grilos. Ela agarrou sua pequena bolsa, que continha apenas algumas notas e sua identificação, sua única tábua de salvação para um futuro que ela ainda não conseguia imaginar. Nenhum telefone. Ela deliberadamente o deixou para trás para evitar ser rastreada, para fazer uma ruptura limpa da prisão dourada das expectativas de sua família. Então passos rangeram no cascalho do lado de fora, afiados e deliberados, e Sofia se pressionou mais para baixo atrás do banco do motorista, mal ousando respirar. A porta do carro se abriu com um rangido suave, e o veículo afundou quando alguém deslizou para trás do volante. Chaves tilintaram. O motor ronronou para a vida, vibrando através dos assentos de couro e em seu corpo trêmulo. À medida que o carro começou a rolar para a frente, o cascalho estalando sob os pneus, Sofia se agarrou à esperança desesperada de que ela permanecia invisível, uma sombra a levando para longe da traição e em direção a um futuro incerto, mas escolhido. Foi então que uma voz baixa e suave e com uma diversão perigosa cortou o silêncio como uma lâmina. A maioria das garotas pede uma carona, querida. Você simplesmente rouba uma. O coração de Sofia estremeceu como se tivesse sido atingido por um raio. No espelho retrovisor, um par de olhos cinzentos penetrantes encontrou os dela, brilhando com uma mistura de malícia e curiosidade que fez sua respiração prender em sua garganta. O rosto do estranho estava parcialmente sombreado, mas ela podia distinguir a linha afiada de sua mandíbula, o cabelo escuro despenteado caindo descuidadamente sobre a testa e um sorriso que irradiava uma confiança irritante. Ele não parou o carro. Em vez disso, ele continuou dirigindo com uma mão casualmente sobre o volante, a outra descansando no câmbio, como se descobrir um clandestino em trajes de noite fosse um evento cotidiano. O perfume de cedro e especiarias que ela notou antes se intensificou, envolvendo-a como um abraço invisível que turvava seus pensamentos e a tornava hiperconsciente do espaço íntimo que eles agora compartilhavam. Eu não roubei nada, Sofia conseguiu dizer, sentando-se ligeiramente, sua voz mais afiada do que ela se sentia. Suas bochechas ardiam com uma mistura de constrangimento por ser pega e algo mais. Um flutuar de consciência que ela não queria examinar muito de perto. Eu só precisava fugir. Fugir, hein? O tom dele era de brincadeira, mas por baixo corria uma borda dominadora que fazia seu estômago revirar da maneira mais perturbadora. Você escolheu um belo esconderijo, querida. A maioria das pessoas não mergulha em carros aleatórios de vestido de baile. Seus olhos a olharam novamente no espelho e seu sorriso se alargou enquanto ele notava sua aparência desgrenhada. Não que eu esteja reclamando da vista. Pare de me chamar de querida, ela respondeu, embora sua voz vacilasse, traindo o rubor que subia por seu pescoço. A familiaridade fácil em seu tom a irritava e a emocionava em igual medida. E, por favor, não me leve de volta para lá. Não para eles. Eles? Ele perguntou, seu tom enganosamente casual, enquanto o carro percorria uma estrada tranquila do interior de São Paulo, as luzes da propriedade desaparecendo na memória distante. A festa chique que você abandonou? Ou alguém específico de quem você está fugindo? Sofia hesitou, seus dedos se apertando reflexivamente em sua bolsa. O nome Vítor Azevedo pesava em sua língua, um símbolo de tudo de que ela estava fugindo. A festa, ela disse finalmente, sua voz mal audível. Minha família. Eles estão me forçando a um casamento do qual não quero fazer parte, com um homem que eu nunca nem conheci. No espelho, ela viu sua sobrancelha se arquear com genuíno interesse. Nunca conheceu. Isso é frio, mesmo para a alta sociedade. O que esse cara fez para fazer você fugir assim? O nome dele é Vítor Azevedo, ela disse, as palavras amargas como remédio. Algum empresário que meus pais acham que salvará a empresa deles. Eles têm planejado isso há meses. Dívidas, fusões, alianças estratégicas. Eu sou apenas o preço que eles estão dispostos a pagar. Sua voz tremia, com uma mistura de desafio e vulnerabilidade crua.
Eu não o conheço, mas sei que não o quero controlando minha vida. O estranho assobiou baixo, sua expressão mudando de diversão para algo mais duro, mais ilegível. Esse é um acordo brutal. Fugitiva. Então você pensou que meu carro era sua passagem de saída? Foi a única maneira, ela admitiu, sua voz suavizando apesar de suas tentativas de manter a distância. Ela se viu inclinando-se ligeiramente para a frente, seu cabelo roçando a parte de trás do assento dele, atraída pelo leve calor que irradiava de seu corpo. A intimidade do interior do carro, o zumbido constante do motor, seu cheiro inebriante, tudo se combinava para torná-la hiperconsciente da presença dele de maneiras que a aterrorizavam e a excitavam. Ela notou detalhes agora que seu pânico havia diminuído. Uma pitada de tinta de tatuagem espreitando de sua manga arregaçada, a maneira confiante como suas mãos se moviam no volante, a maneira como o luar brincava em seus traços quando eles passavam sob as luzes da rua. Havia algo magnético sobre ele, algo que a fazia querer entender quem ele era e por que ele estava na festa de sua família. Meu nome é Jace Wilder, ele disse, quebrando o silêncio carregado. E você é... Sofia Monteiro, ela respondeu. Então hesitou. Ela estudou o perfil dele, tentando colocá-lo entre os convidados da noite. Você estava na festa. Eu o vi brevemente. Brevemente está certo. Muitos ternos, não há alma suficiente. Seu sorriso retornou, mas havia uma tensão nele agora, como se ele estivesse escondendo algo. Então, Sofia Monteiro, qual é o plano? Você vai andar comigo para lugar nenhum, ou você tem um lugar específico em mente? Seu estômago se torceu. A verdade era que ela não tinha pensado além da fuga. A ideia de uma vida sem o controle sufocante de sua família era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Eu só preciso estar em um lugar onde eles não me encontrem, ela disse, tentando manter a voz firme apesar da incerteza que a arranhava no peito. Longe da minha família, longe deste Vitor. Parece uma turma divertida, ele disse, sarcasmo pingando de cada palavra. Tudo bem, fugitiva. Eu vou continuar dirigindo por enquanto, mas você me deve uma história. A história completa de por que uma garota em um vestido como esse está fugindo de um cara que ela nunca conheceu. A respiração de Sofia se prendeu com o tom dele. Arrogante, sim, mas com um calor subjacente que fez seu pulso acelerar de maneiras que ela não queria reconhecer. Ela se recostou, tentando ignorar o arrepio que a voz dele enviava através de seu corpo. E você? Ela rebateu, inclinando-se para a frente novamente, atraída por algum puxão magnético invisível. Por que um cara como você está fugindo de uma festa como essa? Ele riu, um ruído baixo que preencheu o interior do carro como música rica. Oh, você é encrenca, não é? Seus olhos a olharam no espelho mais uma vez, brilhando com algo que fez sua respiração prender. Continue falando assim, fugitiva, e eu posso simplesmente te manter por perto. Suas bochechas queimaram e ela odiou o quanto ela não odiava a brincadeira dele. Havia algo perigosamente atraente em sua confiança, seu charme fácil, a maneira como ele olhava para ela, como se ela fosse mais do que apenas uma fugitiva desesperada em roupas de grife. Apenas dirija, Jace Wilder, ela disse, sua voz encontrando sua força novamente, um desafio se enfiando em seu tom. E talvez eu te conte essa história. Ele sorriu, seus olhos fixos nos dela no espelho, com uma intensidade que fez seu coração pular. Feito. O carro acelerou para a noite, levando ambos em direção a um futuro incerto. Mas enquanto os círculos de elite de São Paulo desapareciam atrás deles, Sofia sentiu algo que não experimentava há anos. A possibilidade inebriante de escolha. O que ela não sabia era que seu salvador abrigava segredos próprios, segredos que logo virariam seu mundo de cabeça para baixo novamente. O peso da decisão de Sofia de confiar em um estranho encantador, em vez de enfrentar as expectativas esmagadoras de sua família, se instalou sobre ela como uma bênção e uma maldição. Enquanto os Flamboyant davam lugar a terrenos bem cuidados, ela vislumbrou pela primeira vez o santuário de Jace e sua prisão potencial. A propriedade que emergiu da escuridão era impressionante sem ser ostentosa, suas paredes de pedra suavizadas por era trepadeira que parecia prateada sob o luar. Ao contrário da mansão fria e imponente de sua família, este lugar sussurrava de força silenciosa e segredos escondidos.
Um portão de ferro forjado se abriu com um zumbido eletrônico suave, e Jace guiou o sedã por uma entrada sinuosa que rangia suavemente sob os pneus. Bem-vinda ao meu castelo, fugitiva, Jace disse, cortando o motor perto de um caminho de pedra que levava a uma porta de carvalho pesada. Seu sorriso estava de volta com força total, mas seus olhos tinham um calor que fez sua respiração prender. Espero que você esteja pronta para o tratamento VIP. Sofia revirou os olhos, mascarando o flutuar em seu peito com sarcasmo treinado. Se isso é VIP, eu odiaria ver sua opção de orçamento. Ela retrucou, pegando sua bolsa e saindo para o ar fresco da noite. O cheiro de pinho e terra a envolveu, e seus saltos imediatamente cambalearam no caminho de pedra irregular. Jace materializou-se ao seu lado com uma velocidade surpreendente, sua mão roçando o cotovelo dela para estabilizá-la. O toque foi breve, mas elétrico, enviando um choque através dela que ela tentou desesperadamente ignorar. Seus dedos eram quentes e fortes, e por um momento ela se viu encostando em seu apoio antes de se controlar. Cuidado, ele murmurou, sua voz baixa e de brincadeira, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o hálito dele em sua têmpora. Não quero que você se apaixone por mim já. Seus dedos demoraram um batimento cardíaco a mais do que o necessário antes que ele se afastasse, guiando-a em direção à imponente porta da frente. Lá dentro, a propriedade os abraçou com calor, toda a madeira escura e iluminação suave, com o leve cheiro de cedro que ela estava começando a associar ao próprio Jace. Parecia que ela estava entrando em uma extensão do homem ao seu lado, sofisticado, mas não frio, impressionante, mas não intimidante. Os pisos de madeira reluziam sob luminárias sutis, e ela vislumbrou obras de arte e livros que falavam de uma mente muito mais complexa do que seu exterior arrogante sugeria. Ele a guiou para o andar de cima, suas botas ecoando propositalmente nos pisos polidos, para um quarto de hóspedes que parecia um santuário dentro de um santuário. Paredes creme, uma cama macia que parecia uma nuvem e uma janela com vista para os terrenos sombrios que se estendiam em uma escuridão pacífica. Sofia colocou sua bolsa na cômoda antiga, agudamente ciente de quão fora de lugar seu vestido elaborado parecia na elegância discreta do quarto. O tecido de safira, que parecia correntes na festa de sua família, agora parecia quase ridículo, uma fantasia de uma vida que ela estava tentando deixar para trás. Descanse um pouco, Jace disse, encostando-se no batente da porta com confiança casual. Seus ombros largos preenchiam o espaço, e ela se viu estudando a maneira como a iluminação suave brincava em seus traços, destacando a linha forte de sua mandíbula e as profundezas misteriosas de seus olhos cinzentos. Vamos descobrir seu próximo passo amanhã. A cozinha fica lá embaixo se você ficar com fome. Só não invada meu bom uísque. Ela cruzou os braços, encontrando o olhar dele com o máximo de desafio que pôde reunir. Eu não bebo uísque, ela disse, seu tom afiado, mas mais suave agora do que havia sido no carro. Veremos, ele disse com uma piscadela que fez seu estômago revirar. Regras da casa fugitiva. Quando em Roma, ele parou na porta, sua expressão ficando momentaneamente séria. E Sofia? Obrigado por confiar em mim com isso. Antes que ela pudesse responder, ele se foi, deixando-a sozinha com seus pensamentos acelerados e o cheiro persistente de cedro e possibilidade. Os próximos dias se misturaram em uma realidade estranha e suspensa que parecia viver em um belo sonho, do qual ela tinha medo de acordar. A propriedade de Jace era realmente uma fortaleza, isolada, segura e completamente removida do mundo onde seus pais, sem dúvida, estavam orquestrando buscas e controle de danos. Mas viver sob o teto dele puxou Sofia para uma dança de proximidade que ela não tinha antecipado. Jace parecia estar em toda parte, sentado na cozinha quando ela descia para pegar café, passando por ela nos corredores estreitos, onde seu ombro roçava o dela com uma casualidade enlouquecedora, aparecendo na biblioteca quando ela tentava se perder em livros. Cada encontro era permeado por sua marca particular de charme e de brincadeira, cada olhar carregado de uma consciência que fazia seu coração pular de maneiras que ela se recusava a reconhecer. Uma manhã, ela estava na cozinha iluminada pelo sol, estendendo a mão para pegar uma xícara de café em uma prateleira alta, amaldiçoando sua altura
e os saltos de grife que ela finalmente havia abandonado. De repente, Jace apareceu atrás dela, seu peito roçando suas costas, enquanto ele facilmente pegava o prêmio de cerâmica. Precisa de uma mãozinha, Nanica? Ele provocou, o hálito dele quente contra a orelha dela, enviando arrepios por sua espinha. Ela se virou, encontrando-se presa entre o calor sólido dele e o balcão de granito frio. Seus olhos cinzentos brilhavam de diversão, enquanto ele estudava sua expressão perturbada, claramente gostando do efeito que ele tinha sobre ela. Eu não sou Nanica, ela respondeu pegando a xícara das mãos dele, suas bochechas corando com um calor que não tinha nada a ver com constrangimento. Ai, pare de me pegar de surpresa. Pegar de surpresa? Ele se inclinou mais perto, a voz dele caindo para aquele murmúrio baixo que parecia vibrar através de seus ossos. Você está na minha casa, fugitiva. Eu estou apenas de olho na minha convidada. A mão dele roçou a dela enquanto ele se afastava, o contato fugaz, mas deliberado, deixando sua pele formigando com uma consciência elétrica. Ela o encarou, mas não havia calor real nisso. Você é impossível, ela murmurou, virando-se para servir seu café e esconder o rubor que parecia estar se tornando seu estado permanente perto dele. Ele riu, recuando para a ilha da cozinha com sua própria xícara. Você vai se acostumar comigo. Mas à medida que os dias passavam, Sofia começou a perceber que se acostumar com Jace Wilder poderia ser a coisa mais perigosa que ela poderia fazer. Porque sob seu charme arrogante, ela estava começando a vislumbrar alguém muito mais complexo e muito mais atraente do que ela tinha imaginado, e isso a aterrorizava mais do que qualquer casamento arranjado jamais poderia. À medida que os dias se misturavam uns nos outros, dentro das paredes protetoras da propriedade de Jace, Sofia se viu presa em uma teia cada vez mais complexa de emoções. A segurança que ele ofereceu veio com um preço inesperado. A crescente percepção de que seu anfitrião misterioso era muito mais perigoso para sua paz de espírito do que qualquer casamento arranjado jamais poderia ser. Viver em tamanha proximidade com Jace era como dançar na beira de um penhasco. Cada encontro casual nos corredores, cada olhar compartilhado durante o café da manhã, cada roçar acidental de dedos quando ele lhe passava algo, construía uma tensão elétrica que fazia sua pele vibrar de consciência. Ela se pegava, observando a maneira como ele se movia por seu domínio com graça confiante, a maneira como seu cabelo escuro caía sobre os olhos quando ele lia, a maneira como sua risada parecia preencher cada canto da casa com calor. Foi durante uma dessas observações silenciosas que Sofia descobriu um lado de Jace que quebrou suas cuidadosas suposições sobre ele. Ela não conseguia dormir, sua mente fervilhando com pensamentos sobre a perseguição inevitável de sua família e seu futuro incerto, quando ouviu o suave dedilhar de cordas de violão vindo da sala de estar. Seguindo a melodia assombrada, ela o encontrou sentado no sofá de couro, completamente absorto na música que fluía de seus dedos. As notas eram cruas e bonitas, falando de profundezas que ela nunca suspeitara sob seu exterior arrogante. Na luz suave do abajur, com seu sorriso usual substituído por uma concentração silenciosa, ele parecia mais jovem, mais vulnerável, terrivelmente humano de uma forma que fez seu peito se apertar com uma emoção inesperada. Ele não a notou no início, perdido na música que parecia jorrar diretamente de sua alma. Ela permaneceu na porta, hipnotizada por este vislumbre do homem por trás da arrogância, observando suas mãos fortes extrair beleza das cordas com uma ternura surpreendente. Quando ele finalmente levantou a cabeça e a viu, seus dedos pararam no violão. Por um momento, algo cru e desprotegido piscou em seus olhos cinzentos, antes que seu sorriso familiar voltasse ao lugar como uma armadura. Eu não imaginava você como músico, ela disse suavemente entrando na sala apesar de todos os alarmes em sua cabeça. Eu não imaginava você como uma coruja da noite, ele rebateu, colocando o violão de lado. Não consegue dormir? Ela se acomodou na extremidade oposta do sofá, agudamente ciente do espaço entre eles e da maneira como o moletom emprestado dele, que ela usava com mais frequência do que queria admitir, cheirava levemente a seu perfume de cedro. Tenho muita coisa na cabeça, ela admitiu. Ele assentiu, sua expressão mais séria do que ela jamais tinha visto. Sua família? Ou o noivo misterioso? Ambos.
A palavra saiu menor do que ela pretendia. Eu continuo me perguntando por quanto tempo posso me esconder antes que eles me encontrem, antes que me arrastem de volta para ele. Jace se inclinou para a frente, com os cotovelos nos joelhos, seu olhar firme e surpreendentemente protetor. Eles não vão te encontrar aqui, Sofia, a menos que você queira que eles o façam. Sua voz carregava uma convicção que fez algo quente florescer em seu peito. Eu falei sério. Você está segura aqui. Sua garganta se apertou com a sinceridade dele, a maneira como ele disse seu nome como se importasse. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou, ecoando sua pergunta da primeira noite, mas precisando ouvir a resposta dele novamente. Você não me deve nada. Ele ficou em silêncio por um longo momento, estudando-a com aqueles olhos cinzentos penetrantes. Quando ele falou, sua voz era mais suave do que ela jamais a ouvira, despojada de sua borda de brincadeira usual. Porque eu te vejo, Sofia. Não a garota que sua família quer vender, mas você, aquela que entrou no meu carro pronta para queimar tudo por sua liberdade. Ele fez uma pausa, a vulnerabilidade piscando em seus traços. Esse tipo de fogo merece ser protegido. As palavras a atingiram como um golpe físico, agitando emoções que ela vinha tentando reprimir desde a noite em que fugiu. Ela desviou o olhar, seus dedos torcendo a bainha do moletom dele, enquanto a sala parecia encolher ao redor deles. Jace se levantou abruptamente, o feitiço quebrado, a mão dele roçando a dela ao passar. Mais um daqueles toques acidentais que deixavam seu coração acelerado. Durma um pouco, fugitiva, ele disse, sua voz mais rouca agora. Você está segura aqui. Enquanto ele desaparecia nas sombras do corredor, Sofia permaneceu no sofá, sua mão ainda formigando com o breve contato dele. O violão estava abandonado ao lado dela, e ela se viu estendendo a mão para tocar as cordas que ele tinha acabado de tocar, como se pudesse capturar algum eco da música que ele havia criado. Ela estava se apaixonando por ele. A percepção a atingiu como água fria, aterrorizante em sua intensidade. Este homem que a resgatou, que a provocava sem piedade e a protegia ferozmente, que a fazia se sentir mais viva do que jamais se sentira em sua gaiola dourada, ele estava se tornando essencial para ela de maneiras que não tinham nada a ver com o abrigo que ele fornecia. E esse era o território mais perigoso de todos. A manhã seguinte trouxe uma mudança na dinâmica entre eles, embora Sofia não soubesse dizer se estava imaginando a nova consciência nos olhos de Jace ou se seus próprios sentimentos crescentes estavam colorindo tudo ao redor deles. Ele parecia mais cauteloso de alguma forma, suas brincadeiras mais contidas, como se ele também sentisse que eles estavam se aproximando de alguma linha invisível que, uma vez cruzada, nunca poderia ser descruzada. Mas o destino, ao que parecia, tinha outros planos para ambos. O som de pneus no cascalho estilhaçou a manhã pacífica como vidro, e o sangue de Sofia gelou quando ela reconheceu o ruído ameaçador de motores caros. Pela janela da cozinha, ela observou um comboio de SUVs pretos passar pelos portões da propriedade, suas janelas fumê refletindo o sol da manhã como olhos hostis. Eles me encontraram, ela sussurrou, sua xícara de café escorregando de dedos de repente sem força. A xícara de café se estilhaçou contra o chão da cozinha em uma sinfonia de destruição de cerâmica, mas Sofia mal ouviu isso sobre o estrondo de seu próprio batimento cardíaco. Pela janela ensolarada, o comboio de SUVs pretos que se aproximava parecia algo de um pesadelo, elegante, caro e completamente impiedoso em sua precisão. Fique aqui, Jace ordenou, sua voz cortando sua paralisia como uma lâmina. Em um instante, seu comportamento descontraído se transformou em algo mais duro, mais perigoso. Seus olhos cinzentos brilhavam com uma fúria protetora que tirou o fôlego dela enquanto ele caminhava em direção à porta da frente com uma intenção proposital. Mas Sofia não podia ficar congelada na cozinha enquanto seu destino era decidido sem ela. Com pernas trêmulas, ela o seguiu até o foyer, espiando pelas altas janelas que ladeavam a porta de carvalho pesada. Seu estômago afundou quando ela reconheceu o ocupante do veículo principal saindo para a entrada de cascalho. Marcos Rocha, assistente pessoal e executor de seu pai, emergiu do SUV com a fria eficiência que sempre a havia deixado nervosa. Seu terno perfeitamente sob medida e a prancheta agarrada como uma arma
Falavam de crueldade corporativa disfarçada de civilidade. Outros 2 homens em ternos caros o flanqueavam. Seus rostos máscaras severas que prometiam sérias consequências para qualquer um que ficasse em seu caminho. Jace abriu a porta antes que eles pudessem bater. Seu quadro impressionante preenchendo a entrada como uma barricada humana. Sua postura irradiava agressão controlada, e Sofia sentiu um arrepio de algo perigosamente próximo do orgulho na maneira como ele se recusava a ser intimidado. Posso ajudá-los? Já se perguntou seu tom enganosamente casual, mas Sofia podia ouvir o aço sob a seda. Marcos deu um passo à frente, consultando sua prancheta com precisão teatral. Senhor Azevedo, ele disse, sua voz cortada e profissional. Estamos aqui em nome da família Monteiro. Eles sabem que Sofia está com você e exigem seu retorno imediato para finalizar o acordo de fusão. O nome atingiu Sofia como um golpe físico. Senhor Azevedo. Sua mente acelerou. A confusão e as primeiras pontas de uma suspeita terrível começando a se enraizar. Por que Marcos chamaria Jace por esse nome? A menos que... Exigem, Jace repetiu, sua voz caindo para um nível perigoso que fez os pelos dos braços de Sofia se arrepiarem. Essa é uma palavra usada para pessoas que não a possuem. Os olhos de Marcos se estreitaram, sua máscara corporativa escorregando ligeiramente. A fusão entre a Azevedo Indústrias e a Monteiro Empreendimentos depende deste acordo de casamento. Você está bem ciente dos termos, senhor Azevedo. Devolva Sofia e podemos prosseguir como planejado originalmente. A Azevedo Indústrias. O nome ecoou na cabeça de Sofia como um dobre de finados, peças de um quebra-cabeça horrível começando a se encaixar. Seu salvador misterioso, seu protetor encantador, o homem por quem ela estava rapidamente se apaixonando, ele poderia ser. E se eu não o fizer? O tom de Jace permaneceu calmo, mas o ar ao redor dele estalou com violência mal contida. Você acha que pode entrar na minha propriedade e arrastá-la de volta para um acordo com o qual ela nunca concordou? Incapaz de permanecer escondida por mais tempo, Sofia entrou no foyer, sua voz firme apesar do caos em sua mente. Eu não vou voltar, ela declarou, encontrando o olhar frio de Marcos com um aço recém-descoberto em sua coluna. Diga aos meus pais que eu terminei de ser o peão de barganha deles. A expressão de Marcos se endureceu, mas ele voltou sua atenção para Jace com precisão corporativa. Você está arriscando muito, Azevedo. Esta fusão beneficia os interesses de sua família também. Não jogue tudo fora por uma noiva fugitiva. As peças se encaixaram com clareza nauseante. Azevedo. Vitor Azevedo. O estranho sem rosto que seus pais haviam escolhido para ela, o homem de quem ela estava fugindo, ele estava parado bem ao lado dela. A havia protegido. Tinha sido o único a fazer seu coração acelerar com algo muito mais perigoso do que o medo. Jace, Vitor, deu um passo mais perto de Marcos, sua altura e intensidade forçando o homem menor para trás. Sofia não é uma fugitiva, ele rosnou, sua voz cortando o ar da manhã como uma lâmina. Ela está aqui porque ela escolheu estar. E se eu a mantiver aqui, é porque eu a escolho, não por causa de seu maldito contrato. Seus olhos encontraram os de Sofia por um breve momento, e ela viu algo neles que fez seu peito se apertar. Uma promessa, uma reivindicação, uma declaração que ia muito além de acordos de negócios. Mas a revelação de sua identidade era uma ferida muito fresca, muito crua, para que ela processasse as implicações mais profundas de suas palavras. Marcos zombou, embora houvesse um lampejo de incerteza em seus olhos. Os Monteiro não aceitarão isso. Eles escalarão a situação. Deixe-os tentar. Jace, Vitor, quem quer que ele realmente fosse, rosnou. Esta é a minha propriedade, minhas regras. Sofia fica o tempo que ela escolher ficar. Ele deu um passo para trás em direção à porta, sua mão descansando sobre o pesado carvalho. Agora saiam da minha terra. Os homens hesitaram, claramente desacostumados a tal confronto direto, antes de recuar para seus SUVs. Os motores rugiram para a vida com precisão cara, e eles desapareceram pela entrada como sombras predatórias. Quando a porta se fechou atrás deles, Sofia sentiu seus joelhos fraquejar. O peso da revelação e da traição caiu sobre ela como uma onda, deixando-a sem fôlego e tremendo. Sofia, Jace começou, virando-se para ela com a preocupação gravada em seus traços. Não, ela sussurrou, afastando-se dele com o horror amanhecendo em seus olhos.
Não se atreva. A verdade pairava entre eles como uma lâmina esperando para cair. Seu salvador, seu protetor, o homem que a fizera se sentir verdadeiramente viva pela primeira vez em sua vida, ele era Vítor Azevedo, o mesmo homem de quem ela estava fugindo. E de alguma forma, essa revelação estava prestes a mudar tudo entre eles, de maneiras que nenhum dos dois poderia ter antecipado. O silêncio no foyer se estendeu como uma respiração presa, pesado com verdades não ditas e revelações esmagadoras. Sofia olhou para o homem que ela conhecia como Jace Wilder, seu protetor e obsessão crescente, enquanto o nome que Marcos havia usado ecoava em sua mente como um sino fúnebre. Senhor Azevedo. Você sabia? Ela sussurrou, sua voz mal audível, mas carregando o peso de uma traição absoluta. O tempo todo, você sabia quem eu era. Você sabia que eu estava fugindo de você. Jace, ou era Vítor, passou a mão por seu cabelo escuro, o gesto que ela achou encantador agora parecendo uma manipulação. Sofia, deixe-me explicar. Explicar? A voz dela estalou como um chicote, emoção crua inundando a compostura cuidadosa que ela havia mantido na frente de Marcos. Você me deixou despejar meu coração sobre fugir de Vítor Azevedo enquanto você era Vítor Azevedo. Você me viu derramar meus medos, meu desespero, meu ódio pelo homem que meus pais escolheram. E você não disse nada. Ela se afastou dele, suas roupas emprestadas de repente, parecendo uma fantasia em uma peça cruel de outra pessoa. O cheiro de cedro que a havia confortado agora parecia enjoativo, enganoso, o cheiro de um homem que havia construído todo o relacionamento deles em uma mentira. Eu não sabia que você estava no meu carro quando você entrou, ele disse, sua voz urgente, desesperada de uma forma que ela nunca tinha ouvido antes. Quando você me falou sobre Vítor, sobre odiar o casamento arranjado, eu não disse nada porque eu queria que você se sentisse segura, não presa. Segura? Ela riu, um som quebrado que não tinha humor. Você acha que isso é seguro? Você acha que descobrir que meu salvador misterioso é na verdade o homem de quem eu estou fugindo me faz sentir segura? Sua mandíbula se apertou, e ela podia vê-lo lutando com as palavras, com explicações que nunca poderiam ser suficientes. Eu não sou o homem que seus pais pensam que eu sou, Sofia. Eu não queria o acordo deles mais do que você. Então por quê? A pergunta explodiu de seu peito com anos de frustração reprimida. Por que me manter aqui? Por que os jogos, o flerte, Ela gesticulou impotente para o espaço entre eles, para a conexão elétrica que se construía dia após dia. O que foi tudo isso? Alguma forma elaborada de me levar ao altar de bom grado? Algo perigoso brilhou em seus olhos cinzentos, e ele se aproximou dela com graça predatória. Jogos? Você acha que tudo isso foi alguma sedução elaborada? O que mais eu deveria pensar? Ela exigiu, sua voz subindo a cada palavra. Você mentiu para mim sobre quem você é. Você me deixou confiar em você, depender de você, me apaixonar por... Ela se interrompeu, horrorizada com o que quase admitiu. Apaixonar-se por quê, Sofia? Sua voz caiu para aquele murmúrio baixo que sempre a fazia fraquejar, mas agora parecia uma arma sendo usada contra ela. Diga. Nada, ela sussurrou, cruzando os braços ao redor de si mesma como uma armadura. Eu me apaixonei por nada, porque nada disso era real. Ele fechou a distância entre eles em 2 passos, suas mãos emoldurando o rosto dela antes que ela pudesse recuar. Seu toque era quente e familiar, e ela odiava como seu corpo instintivamente se inclinava para ele, mesmo que sua mente gritasse traição. Isso é real, ele disse ferozmente, seus polegares roçando suas maçãs do rosto. Tudo entre nós é real, Sofia. A maneira como você me faz rir, a maneira como você me desafia, a maneira como você olha para mim como se eu fosse mais do que apenas um nome em um contrato, isso não é falso. Lágrimas que ela vinha segurando transbordaram, quentes e zangadas. Como posso acreditar em qualquer coisa que você diz? Você tem mentido para mim desde o momento em que nos conhecemos. Eu nunca menti para você, ele insistiu, sua própria voz rouca de emoção. Jace é como meus amigos me chamam. É meu nome do meio. Vítor Azevedo é apenas o nome que nossas famílias usam para seus acordos de negócios. Eu sou os 2 homens, mas com você, sua voz suavizou. Com você, eu tenho sido mais eu mesmo do que jamais fui com qualquer pessoa. Ela queria acreditar nele.
Cada fibra de seu ser ansiava por aceitar suas palavras, por cair em seus braços e fingir que os últimos minutos não tinham acontecido. Mas a ferida da traição era muito fresca, muito profunda. Eu preciso de espaço, ela sussurrou, afastando-se de seu toque. Eu preciso pensar. Sofia, por favor. A palavra saiu quebrada, desesperada. Apenas me dê algum tempo. Ele olhou para ela por um longo momento, o conflito guerreando em seus traços. Finalmente ele recuou, embora ela pudesse ver o quanto a retirada lhe custou. Tire todo o tempo que precisar, ele disse calmamente. Mas saiba disso, eu não vou deixar você ir, nem para eles nem para ninguém. O que nós temos vale a pena lutar, quer você acredite nisso agora ou não. Enquanto ele se afastava, deixando-a sozinha no foyer, com suas suposições estilhaçadas e seu coração dolorido, Sofia percebeu que seu maior medo não era se casar com um estranho, era se apaixonar por ele. E agora, ela tinha feito as duas coisas. O resto do dia passou em uma névoa de confusão e desgosto. Sofia se trancou no quarto de hóspedes, andando pelas paredes de cor creme como um animal enjaulado, enquanto tentava processar a mudança sísmica em sua compreensão de tudo o que havia acontecido desde aquela noite no salão de baile. Cada memória parecia manchada agora, cada toque gentil e palavra de brincadeira recontextualizada através da lente de sua decepção. Sua proteção foi genuína ou uma manipulação calculada? Sua defesa apaixonada por ela foi real ou simplesmente um homem protegendo seu investimento? Mas mesmo que a dúvida envenenasse seus pensamentos, ela não podia negar a maneira como seu corpo havia respondido ao toque dele, a maneira como seu coração havia acelerado quando ele falou sobre lutar pelo que eles tinham. O Vítor Azevedo que seus pais haviam descrito era um empresário frio, mas o homem que ela conheceu, uma batida suave em sua porta interrompeu seus pensamentos em espiral. Sofia, a voz dele foi abafada pela madeira, incerta de uma forma que fez seu peito doer. Eu não estou pedindo para você me perdoar, eu não estou nem pedindo para você me ver, mas há coisas que você precisa saber sobre por que eu estava realmente naquela festa, sobre o que seus pais não te contaram. Apesar de cada pensamento racional gritar para ela ignorá-lo, ela se viu caminhando até a porta, sua mão hesitando na maçaneta. Eu vou deixar o que você quiser saber do lado de fora da sua porta, ele continuou, sua voz ficando mais suave. Mas, Sofia, o que quer que aconteça entre nós, eu não vou deixá-los te forçar a nada. Isso nunca fez parte de nenhum plano. Passos recuaram pelo corredor, deixando-a sozinha com suas escolhas e uma verdade que estava prestes a se tornar ainda mais complicada. Horas se passaram antes que Sofia encontrasse coragem para abrir a porta. O corredor estava vazio, sombreado pela luz do final da tarde que filtrava pelas altas janelas, mas no chão de madeira polida havia um envelope pardo com seu nome escrito em uma caligrafia forte e masculina. Suas mãos tremeram enquanto ela o pegava, fechando a porta atrás dela antes de se sentar na beira da cama macia. Lá dentro havia documentos, contratos, correspondência e o que pareciam ser relatórios de investigação que fizeram seu sangue gelar enquanto ela começava a ler. O primeiro documento era um acordo de fusão entre a Monteiro Empreendimentos e a Azevedo Indústrias, mas os termos não eram nada como o que seus pais a haviam levado a acreditar. De acordo com os papéis, a empresa Monteiro estava em uma situação financeira muito pior do que ela sabia, não apenas enfrentando a falência, mas enterrada sob dívidas maciças que destruiriam várias outras famílias de São Paulo se não fossem pagas. Mas mais chocante foi uma série de trocas de e-mail entre seu pai e os representantes corporativos de Vítor. A correspondência revelou que Vítor Azevedo inicialmente recusou o acordo de casamento inteiramente, afirmando que ele não participaria de usar um ser humano como garantia para acordos financeiros. Uma nota manuscrita na margem, no que ela agora reconhecia como a caligrafia ousada de Jace, dizia: Eu disse a eles que não prosseguiria a menos que ela concordasse de bom grado. Eles me garantiram que você estava entusiasmada com o acordo. Seus pais haviam mentido. Para ambos, os relatórios de investigação eram ainda mais reveladores. Vítor, Jace, estava conduzindo sua própria pesquisa sobre a família Monteiro, tentando entender que tipo de pessoas essencialmente venderiam sua filha. Os documentos pintavam um quadro de um homem
tentando encontrar uma maneira de ajudar a família dela sem destruir a vida de uma mulher inocente no processo. O último documento era um resumo legal delineando o plano de Vitor para fornecer o apoio financeiro necessário a Monteiro Empreendimentos sem exigir o casamento. Um plano que ele vinha desenvolvendo desde que soube do acordo semanas antes da festa. Uma batida suave interrompeu sua leitura. Sofia, posso entrar? Ela levantou os olhos para encontrar Jaci parado na porta, e pela primeira vez desde as revelações da manhã, ela realmente olhou para ele. A confiança arrogante que a havia enfurecido e atraído se foi. Em seu lugar estava algo mais cru, mais vulnerável. Um homem que parecia estar se preparando para o pior tipo de rejeição. Você estava tentando salvar minha família sem se casar comigo, ela disse calmamente, segurando os documentos legais. Ele assentiu entrando cautelosamente no quarto. Eu ia te contar na festa, antes do anúncio. Eu queria te encontrar primeiro, explicar que você tinha opções. Um sorriso pesaroso se espalhou por seus lábios. Eu nunca esperei te encontrar escondida no meu banco de trás. Meus pais disseram que eu queria este casamento? Eles disseram que você estava animada com a fusão, com a união de nossas famílias. A voz dele carregava uma borda amarga. Eles me mostraram fotos de eventos de caridade, onde você estava sorrindo. Me disseram que você havia manifestado interesse em me conhecer. Eu pensei. Ele se interrompeu, passando a mão pelo cabelo escuro. Eu pensei que estava ajudando a arranjar algo que você realmente queria. Sofia colocou os papéis de lado, sua raiva pela decepção dele lutando com uma crescente compreensão de quão completamente ambos foram manipulados. Então, quando eu entrei no seu carro me queixando de odiar Vitor Azevedo, eu percebi que seus pais haviam mentido para nós dois. Ele se aproximou, seus olhos cinzentos e intensos de sinceridade. Foi então que decidi abandonar todo o acordo. Mas também percebi que você era incrível, feroz e corajosa, e absolutamente nada parecida com a filha da sociedade complacente que eu havia sido levado a esperar. Por que você não me contou então? Naquela primeira noite ou no dia seguinte? Ele ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto dela com uma expressão que ela estava começando a reconhecer como completamente desprotegida. Porque pela primeira vez na minha vida, alguém estava me vendo apenas como Jaci. Não Vitor Azevedo, herdeiro da Azevedo Indústrias, não um acordo de negócios ou uma oportunidade de fusão. Apenas eu. Sua voz caiu para quase um sussurro. Aí eu fui egoísta o suficiente para querer me apegar a isso pelo maior tempo possível. A honestidade em suas palavras cortou suas defesas restantes como uma lâmina através da seda. Ela podia ver a verdade disso em seus olhos, a vulnerabilidade que ele estava oferecendo a ela como um presente. Eu ainda estou com raiva, ela disse suavemente, mas a borda afiada havia saído de sua voz. Você deveria estar. Eu deveria ter te contado antes. Ele se aproximou perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro familiar de cedro dele, ver as manchas de prata em seus olhos cinzentos. Mas, Sofia, tudo o que eu disse era verdade. Sobre te ver, sobre querer proteger seu fogo, sobre não querer que eu me apaixone por você. Ela interrompeu, um desafio em sua voz. O sorriso dele foi suave e autodepreciativo. Isso foi eu sendo um covarde. Porque eu já estava me apaixonando por você, e eu sabia que se você também se apaixonasse por mim, eu nunca seria capaz de te deixar ir. O coração dela gaguejou em seu peito com a admissão dele. E agora? Agora eu não vou deixar você ir de qualquer maneira, ele disse simplesmente. Nem para seus pais, nem para algum acordo de negócios, nem para ninguém. Se você me aceitar, o verdadeiro eu, todo eu, então eu sou seu, Sofia. Sem contratos, sem pressão familiar, apenas nós. Ela se levantou lentamente, fechando a distância entre eles até que ela estivesse perto o suficiente para ver o pulso rápido em sua garganta, para sentir o calor que irradiava de sua pele. Me mostre, ela sussurrou. Mostrar o quê? Me mostre quem você realmente é. Não Jaci o encantador, não Vitor o empresário. Me mostre o homem que toca violão no escuro e ensina garotas fugitivas a lutar por si mesmas. As mãos dele subiram para emoldurar o rosto dela, os polegares roçando suas maçãs do rosto com gentileza reverente. Eu sou um homem que nunca acreditou em amor à primeira vista, até que encontrei uma garota em um vestido de grife, escondida no meu banco de trás.
Sua voz era rouca de emoção. Eu sou alguém que queimaria tudo o que construí para te manter segura. Eu sou seu se você me quiser. Em vez de responder com palavras, ela se levantou na ponta dos pés e o beijou. Suave no início, hesitante, então mais profundo quando os braços dele a envolveram pela cintura e a puxaram contra ele. Foi diferente de seus beijos anteriores, este construído sobre a verdade em vez de mistério, sobre a escolha em vez de desespero. Quando eles se separaram, ambos ofegantes, ele encostou a testa na dela. Isso significa que você me perdoa? Significa que eu entendo, ela disse. E significa que eu também escolho você, o verdadeiro você. Mas mesmo enquanto eles se abraçavam na luz dourada do final da tarde, Sofia sabia que a batalha deles estava longe de terminar. Seus pais voltariam, e da próxima vez eles viriam preparados para a guerra. A questão era, ela e Jace eram fortes o suficiente juntos para enfrentar qualquer tempestade que estivesse por vir? A manhã seguinte trouxe uma nova energia para a propriedade, como se o próprio ar tivesse sido carregado por sua confissão mútua de verdade e sentimento. Sofia acordou em sua própria cama, mas o conhecimento de que Jace estava apenas no corredor, não como seu captor ou enganador, mas como seu parceiro escolhido, fez tudo parecer diferente, mais brilhante, mais possível. Ela o encontrou na cozinha, já vestido e irradiando uma intensidade focada que ela não tinha visto antes. O casual descanso das manhãs anteriores se foi. Hoje ele parecia um homem se preparando para a batalha. Bom dia, querida, ele disse, o carinho rolando de sua língua com nova confiança. Quando ela não protestou o nome desta vez, o sorriso dele se tornou mais quente. Pronta para sua educação começar? Minha educação? Ele gesticulou para os papéis espalhados pela ilha de granito, contratos, documentos financeiros e o que pareciam ser planos de negócios estratégicos. Se você vai assumir o controle de sua vida, você precisa entender exatamente o que você está enfrentando. Sua família tem influência porque eles pensam que você vai ceder sob pressão. É hora de provar que eles estão errados. Durante os dias seguintes, Jace se tornou um professor inesperadamente paciente, guiando-a pela complexa teia de manobras corporativas que a haviam levado à sua situação. Em seu escritório, cercado por livros de direito e relatórios financeiros, ele se inclinava sobre o ombro dela enquanto ela lia, seu hálito quente contra a orelha dela, enquanto ele apontava cláusulas cruciais e lacunas. Veja esta seção, ele disse, seu dedo traçando uma linha de texto legal que fazia seus olhos cruzarem. É assim que eles planejaram te prender. Mas o conhecimento é poder, Sofia. Entender o jogo deles significa que você pode vencê-los nele. A proximidade dele era inebriante. O cheiro de cedro que se agarrava à sua pele, a maneira como sua manga roçava o braço dela quando ele pegava outro documento, o murmúrio baixo de sua voz quando ele explicava conceitos financeiros complexos. Mas sob a consciência e a atração, ela estava genuinamente aprendendo, sentindo-se mais forte e mais capaz a cada lição. O treinamento físico foi igualmente intenso. No jardim dos fundos da propriedade, Jace a ensinou autodefesa básica, suas mãos guiando os braços dela para posições defensivas adequadas, mostrando a ela como usar o impulso de um atacante contra ele. Se você vai lutar, você precisa saber como se proteger, ele disse, demonstrando uma técnica de bloqueio com precisão paciente. Seus pais podem não recorrer à força física, mas eles têm pessoas que o farão. Como Marcos, ela disse, lembrando a fria eficiência do assistente de seu pai. Como Marcos. A expressão dele escureceu. Esse homem me dá sentimentos ruins e meus instintos geralmente estão certos sobre as pessoas. Durante suas sessões de sparring, a distância cuidadosa que eles mantiveram começou a desmoronar. Quando ela executava com sucesso um movimento que ele a havia ensinado, o elogio dele vinha com toques que permaneciam, a mão dele em sua cintura para corrigir sua postura, seus dedos ajustando a pegada dela, o calor de seu corpo a envolvendo quando ele demonstrava pegadas por trás. Foco fugitiva ele provocou quando ela tropeçou durante uma sequência particularmente complexa, seus braços a pegando antes que ela pudesse cair. Ou eu vou te imobilizar em 2 segundos. Tente, ela desafiou, seu pulso acelerando por mais do que o esforço físico. A luta que se seguiu foi parte treinamento, parte prelúdio,
corpos deslizando um contra o outro na grama macia, risadas ofegantes se misturando com suspiros de consciência, até que eles desabaram em um emaranhado de membros e corações acelerados. Você é perigosa, ele murmurou contra a têmpora dela, seus braços se apertando ao redor dela. Aprendi com o melhor, ela respondeu, inclinando o rosto para encontrar o olhar intenso dele. Mas foi durante os momentos silenciosos que o relacionamento deles se aprofundou mais profundamente. Noites na varanda, compartilhando vinho e conversa, enquanto o sol se punha sobre as colinas de São Paulo. Manhãs na cozinha, movendo-se um ao redor do outro com crescente familiaridade e toques casuais. Noites em que ela o encontraria lendo na biblioteca e se aninharia ao lado dele, o braço dele vindo automaticamente ao redor dos ombros dela, enquanto ela se encaixava em seu lado. Uma noite particularmente memorável, ela o descobriu em sua oficina, um espaço que ela não sabia que existia, construindo algo com as mãos. Aparas de madeira se enrolavam ao redor de suas botas, e seu cabelo, geralmente perfeito, estava bagunçado de esforço. Ele levantou a cabeça quando ela entrou, um traço de serragem em sua bochecha. — O que você está fazendo? Ela perguntou, fascinada por esta nova faceta do homem que ela ainda estava descobrindo. Estante de livros para o quarto de hóspedes, ele disse. Então se corrigiu. Para o seu quarto. Eu notei que você tem lido mais. Pensei que você gostaria de um lugar para guardar seus favoritos. A casualidade atenciosa do gesto, construir móveis para o conforto dela, planejar a presença permanente dela em seu espaço, fez seu coração inchar com uma emoção que ela não estava muito pronta para nomear. Você não precisa fazer isso, ela disse suavemente. Eu quero. Ele largou suas ferramentas e se moveu em direção a ela, suas mãos encontrando sua cintura com familiaridade fácil. Eu quero que você sinta que isso é casa. Casa. A palavra pairava entre eles, pesada com possibilidade e promessa. Ela nunca tinha realmente se sentido em casa em lugar nenhum, nem na mansão grande, mas fria de seus pais, nem nos círculos sociais que moldaram toda a sua vida. Mas aqui nos braços de Jace, cercada pelo cheiro de cedro e áparas de madeira, ela sussurrou, e viu seus olhos se iluminarem com algo que poderia ter sido alívio. O beijo deles foi suave, sem pressa, cheio de crescente certeza e aprofundamento da confiança. Quando eles se separaram, ele encostou a testa na dela. Nós vamos superar isso, ele disse calmamente. O que quer que sua família jogue em nós, nós vamos lidar com isso juntos. Ela acreditou nele. Pela primeira vez desde a infância, ela acreditou que alguém realmente estaria ao lado dela, lutaria por sua felicidade tão ferozmente quanto ela estava aprendendo a lutar pela sua própria. Mas mesmo enquanto eles se abraçavam na luz dourada da oficina, nenhum dos dois sabia que Gregório e Celeste Monteiro já estavam 3 passos à frente, e desta vez eles não fariam prisioneiros. A guerra pela liberdade de Sofia estava prestes a começar para valer. A chamada veio às 6 da manhã, estilhaçando a quietude pacífica do amanhecer com sua insistência estridente. Sofia se levantou abruptamente em sua cama, mas antes que ela pudesse se orientar totalmente, ela ouviu a voz de Jace vindo do corredor, baixa, tensa e absolutamente furiosa. — Não, pai! A voz dele carregava através das paredes com raiva mal controlada. — Eu não vou entregá-la. O acordo está cancelado a menos que eles recuem completamente. Ela escorregou da cama e caminhou até a porta, seu coração acelerado, enquanto ela captava fragmentos do que era claramente uma discussão acalorada com o pai dele. Jace estava em sua própria porta, telefone pressionado contra o ouvido, seu cabelo despenteado e sua mandíbula fixada em linhas de determinação de granito. — Então eles terão que lidar comigo tirando a Azevedo Indústrias de São Paulo inteiramente, ele disse, sua voz mortalmente quieta. Eu não estou blefando. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, ele terminou a chamada abruptamente, jogando o telefone em sua cama com força suficiente para que ela se surpreendesse que ele não se estilhaçou. — O que está acontecendo? Ela perguntou, embora o pavor frio em seu estômago já soubesse. Ele se virou para ela, e ela viu algo em seus olhos cinzentos que fez sua respiração prender. Não medo, mas uma espécie de fúria protetora que falava de alguém preparado para queimar o mundo por sua segurança.
Seus pais foram para minha família, ele disse simplesmente. Eles estão ameaçando expor alguns negócios financeiros questionáveis se eu não a entregar para a fusão. Pecados antigos voltando para nos assombrar. Jace, não importa. Ele a interrompeu, atravessando para ela em 3 passos e emoldurando o rosto dela com mãos que eram firmes como rocha, apesar da tempestade em seus olhos. Eu te disse que queimaria tudo por você, e eu quis dizer isso. Deixe-os tentar o pior deles. Mas durante os dias seguintes, o pior deles provou ser mais insidioso do que qualquer um deles havia antecipado. Começou pequeno, entregas que nunca chegavam, chamadas de serviço que eram misteriosamente canceladas, convites para eventos sociais que eram discretamente rescindidos. A influência da família Monteiro na sociedade paulistana era profunda, e eles estavam usando cada conexão para isolar e pressionar seus adversários. Então a atenção da mídia começou. Herdeira fugitiva, se esconde com rival de negócios, gritava a manchete do Jornal de São Paulo, completa com fotos de ambos que claramente tinham sido tiradas com lentes de teleobjetiva. O artigo pintava Sofia como uma garota mimada da sociedade, tendo um caso rebelde, e Jace como um empresário oportunista usando-a para vantagem corporativa. Eles estão tentando controlar a narrativa, Jace disse sombriamente, enquanto eles se sentavam em seu escritório, cercados por jornais e impressões de artigos online. Fazer parecer que você está apenas agindo, e eu estou te manipulando. Sofia olhou para uma foto particularmente pouco lisonjeira dela, tirada durante uma de suas sessões de treinamento no jardim. A imagem tinha sido cortada e angulada para fazê-la parecer desgrenhada e selvagem, nada como a filha da sociedade composta que seus pais queriam recuperar. Minha mãe provavelmente deu a eles essas fotos, ela disse calmamente. Ela sempre dizia que a imagem era tudo. Sua imagem está bem, Jace disse firmemente, movendo sua cadeira para mais perto da dela. Você é corajosa e forte e está lutando por sua própria vida. Deixe-os girar isso como quiserem. Mas a pressão estava aumentando de todos os lados. Naquela tarde, veio uma visita da própria mãe de Jace, uma mulher elegante em seus 50 anos, cuja desaprovação irradiava de cada poro de sua aparência perfeitamente mantida. Vitor, ela disse, recusando-se a reconhecer a presença de Sofia enquanto ela entrava na sala de estar. Isso já foi longe demais. A família da garota está disposta a ser razoável, mas você está destruindo relacionamentos que levaram décadas para serem construídos. A garota tem um nome, Jace respondeu calmamente, e ela não vai a lugar nenhum que ela não queira ir. Não seja ingênuo. A voz de sua mãe carregava a precisão cortante de alguém acostumado a conseguir o que queria. Isso não é sobre romance ou gestos nobres. Isso é sobre negócios, sobre o legado da família, sobre responsabilidade. Sofia assistiu à interação entre mãe e filho, vendo o peso da expectativa e da pressão geracional que Jace carregava por toda a sua vida. Isso a fazia amá-lo mais, e temer pelo que ele estava sacrificando ainda mais. Mãe, Jace disse calmamente, eu preciso que você saia. Agora. Depois que ela partiu em um frenesi de perfume caro e decepção fria, Jace se recostou na porta fechada, de repente parecendo exausto. Sinto muito que você tenha tido que ver isso, ele disse. Não se desculpe. Sofia se moveu em direção a ele, suas mãos encontrando seus ombros, amassando a tensão ali. Isso é minha culpa. Você não deveria ter que escolher entre mim e sua família. Ele se endireitou, suas mãos cobrindo as dela. Não há escolha a ser feita. Você é minha escolha. Naquela noite, enquanto eles se sentavam na varanda observando o sol se pôr sobre os terrenos que pareciam cada vez mais uma fortaleza sitiada, Jace pegou a mão dela na dele. Há algo que eu preciso te dizer, ele disse calmamente. Algo que muda nossa linha do tempo. A seriedade em sua voz fez seu estômago se apertar com pavor. O que é? Eu recebi a notícia hoje de que seus pais estão planejando te declarar mentalmente incompetente. Eles vão argumentar que você está tendo algum tipo de colapso, que você não é capaz de tomar suas próprias decisões. Seu aperto na mão dela se intensificou. Se eles tiverem sucesso, eles podem legalmente te forçar a qualquer acordo que eles queiram. As palavras a atingiram como golpes físicos. Eles podem fazer isso? Com o juiz certo, o testemunho médico certo e influência suficiente? Sim, sua voz era sombria.
Nós temos talvez 48 horas antes que eles arquivem a papelada. Sofia sentiu as paredes se fechando, o mesmo pânico sufocante que a havia levado a fugir do salão de baile em primeiro lugar. Mas desta vez, ela não estava sozinha. Desta vez, ela tinha alguém que se interporia entre ela e as forças que tentavam controlá-la. "O que nós fazemos?" ela perguntou. O sorriso dele era feroz e cheio de promessa perigosa. "Nós fazemos o que eu deveria ter feito desde o início. Nós nos casamos, de verdade, em nossos termos, antes que eles possam nos parar. Casamos? Se você for minha esposa, eles perdem toda a base legal. Seus pais não podem tocar em você, não podem tomar decisões médicas por você, não podem te forçar a nada." Ele se virou para encará-la completamente, seus olhos brilhando com certeza. "Case comigo, Sofia. Não por negócios, não por famílias, não por ninguém além de nós." Seu coração acelerou enquanto ela olhava para o rosto dele, vendo seu futuro escrito em sua expressão determinada. Era louco, imprudente, tudo o que sua vida antiga a havia ensinado a evitar. Também era a coisa mais certa que ela jamais havia sido solicitada a fazer. "Sim", ela sussurrou, e viu o rosto dele se transformar com alívio e alegria. Mas mesmo enquanto eles se beijavam na varanda, selando seu compromisso sob as estrelas de São Paulo, nenhum dos dois sabia que Gregório Monteiro já estava 3 passos à frente, e seu último lance testaria tudo o que eles pensavam que sabiam sobre amor, lealdade e o preço da liberdade. O amanhecer não trouxe paz para a propriedade. Sofia acordou com o som de vários veículos chegando, e seu sangue gelou quando ela reconheceu a formação. Não apenas os SUVs pretos habituais de seus pais, mas carros de polícia e o que parecia um furgão médico. Pela janela de seu quarto, ela observou um exército de ternos e uniformes se reunindo na entrada de cascalho como peças em um tabuleiro de xadrez. "Jace", ela chamou, mas ele já estava na porta dela, totalmente vestido e irradiando uma calma perigosa. "Eu sei", ele disse simplesmente. "Eles estão aqui com papéis. Papéis de internação." As palavras a atingiram como golpes físicos. Seus pais não esperaram as 48 horas que eles haviam antecipado. Eles se moveram mais rápido, mais impiedosamente do que até mesmo Jace havia previsto. "Vista-se", ele disse, sua voz mortalmente quieta. "O que quer que aconteça, fique perto de mim. Não os deixe nos separar." Quando eles desceram as escadas, a batida na porta da frente já havia começado. Autoritária, implacável, o som de pessoas que esperavam conformidade imediata. Já se ajeitou os ombros e abriu a porta para enfrentar a força reunida. Gregório Monteiro estava na frente do grupo, flanqueado por Celeste e um homem que Sofia não reconheceu, alguém em um terno caro carregando uma maleta oficial. Atrás deles estavam 2 policiais e uma mulher em scrubs médicos, que parecia que preferiria estar em qualquer outro lugar. "Sofia", Gregório disse, sua voz carregando o mesmo tom que ele usava quando ela era uma criança pega se comportando mal. "Chega de bobagens, você está voltando para casa." "Não, eu não estou." Sofia deu um passo à frente, colocando-se ligeiramente na frente de Jace. "Eu estou exatamente onde eu escolho estar." Celeste fez um som de angústia, pressionando um lenço de renda nos olhos. "Querida, você claramente não está bem. Todo este episódio, fugir, viver em pecado com este homem, não é como você." "Talvez seja porque você nunca soube quem eu realmente era", Sofia respondeu, sua voz firme apesar do caos de seu batimento cardíaco. O homem com a maleta deu um passo à frente, consultando seus papéis com precisão burocrática. "Eu sou o Dr. Ricardo Ribeiro, psiquiatra nomeado pelo tribunal. Eu tenho aqui uma petição para avaliação psiquiátrica de emergência, assinada por ambos os pais da senhorita Monteiro e aprovada pelo juiz Moraes." Sofia sentiu Jace se tensionar ao lado dela, seu corpo se enrolando como uma mola pronta para liberar violência, mas a voz dele permaneceu controlada. "Em que base? Comportamento errático, fuga de responsabilidades familiares, aparentes delírios sobre suas circunstâncias. Doutor." Ribeiro leu de sua prancheta. "A família está preocupada com seu estado mental após o que parece ser um surto psicótico." "Isso é insano", Sofia disse. Então se conteve com a infeliz escolha de palavras. "É?" Gregório se aproximou, seus olhos frios. "Você desapareceu de sua própria festa de noivado, Sofia.
Você está morando aqui há semanas, aparentemente acreditando que este homem se importa com você em vez do acordo de negócios entre nossas famílias. Você está exibindo sinais clássicos de pensamento delirante. O único delírio aqui é a sua crença de que você me possui, Sofia respondeu. Mas ela podia ver a armadilha se fechando ao redor deles. Cada ação que ela havia tomado para reivindicar sua liberdade estava sendo reformulada como evidência de instabilidade mental. O Dr. Ribeiro pigarreou. Senhorita Monteiro, eu preciso que você venha comigo para a avaliação. É apenas uma precaução para garantir que você seja capaz de tomar suas próprias decisões. E se eu me recusar? Então eu estou autorizado a levá-la sob custódia protetora. O tom dele era apologético, mas firme. Jace deu um passo à frente, sua presença de repente avassaladora em sua intensidade. Doutor, você está familiarizado com os protocolos de avaliação psiquiátrica em São Paulo? Claro. Então você sabe que uma pessoa enfrentando internação involuntária tem o direito de ter representação legal presente durante a avaliação. Você também sabe que qualquer avaliação conduzida sob coação ou coerção é inadmissível em tribunal. A voz de Jace carregava a autoridade de alguém que sabia exatamente do que estava falando. Você está preparado para testemunhar que esta avaliação está sendo conduzida sem coerção? O Dr. Ribeiro olhou nervosamente para os policiais, então de volta para Jace. A família expressou preocupações legítimas. A família expressou o desejo de controlar as escolhas de vida de uma mulher adulta. Jace interrompeu. Não é a mesma coisa. O rosto de Gregório escureceu. Senhor Azevedo, você está interferindo em um assunto de família. Na verdade, Jace disse, seu sorriso afiado como uma lâmina, eu estou protegendo os direitos da minha noiva. A palavra pairou no ar como um desafio. Celeste ofegou audivelmente, e o rosto de Gregório passou por vários tons de vermelho antes de se fixar em um roxo apoplético. Noiva? Gregório gaguejou. Desde a noite de ontem, Jace confirmou, envolvendo o braço ao redor da cintura de Sofia, com certeza possessiva. Nós vamos nos casar esta tarde, com ou sem sua bênção. Você não pode, Celeste lamentou. A fusão, os arranjos que você fez sem consultar nenhum de nós, Sofia disse firmemente. Eu escolho Jace, eu escolho esta vida, e você não pode me impedir. O Dr. Ribeiro parecia cada vez mais desconfortável com o drama familiar se desenrolando ao seu redor. Talvez devêssemos todos nos acalmar e... Talvez você devesse sair, Jace disse calmamente, mas com aço suficiente em sua voz para fazer todos os presentes prestarem atenção. Antes que eu chame meus advogados e processe você por tentativa de internação ilegal. O impasse se estendeu como uma respiração presa. Os policiais se moveram nervosamente, claramente inseguros de sua autoridade, no que estava rapidamente se tornando um assunto civil em vez de criminal. O doutor Ribeiro agarrou sua maleta como um escudo, obviamente se arrependendo de seu envolvimento. Finalmente, Gregório jogou sua última carta. Muito bem, ele disse, sua voz caindo para um silêncio perigoso. Se você insiste neste caminho, Sofia, então você não é mais minha filha. Nenhuma herança, nenhum apoio familiar, nenhuma conexão com a Monteiro Empreendimentos. Você será completamente cortada. As palavras deveriam ter doído mais do que doeram. Em vez disso, Sofia sentiu uma estranha leveza, como se correntes que ela não percebera que estava carregando tivessem subitamente caído. Ótimo, ela disse simplesmente. Eu nunca quis seu dinheiro de qualquer maneira. Eu queria seu amor, seu respeito, sua confiança em meu julgamento. Já que você não pode me dar isso, eu não preciso de mais nada. O braço de Jace se apertou ao redor dela, uma promessa silenciosa de apoio e proteção. Senhores e senhoras, ele disse ao grupo reunido, vocês estão invadindo propriedade privada. Eu sugiro que saiam antes que eu chame meus próprios advogados. A retirada foi relutante, mas completa. Enquanto os carros se afastavam, deixando nuvens de poeira e os destroços de uma ponte queimada, Sofia se sentiu libertada e aterrorizada. Ela havia cortado laços com a única família que ela já conheceu, mas ela havia feito isso em seus próprios termos. Sem arrependimentos? Jace perguntou suavemente, enquanto eles observavam o último veículo desaparecer pela entrada. Nenhum, ela disse, virando-se em seus braços para encará-lo completamente. Mas você tem certeza sobre isso? Casamento tão rápido, sob estas circunstâncias?
O sorriso dele era quente e certo. Querida, eu tenho certeza sobre você desde a noite em que você entrou no meu carro. Todo o resto é apenas papelada. Enquanto eles se beijavam nos degraus da frente da propriedade que se tornara sua fortaleza, Sofia sabia que o que quer que viesse a seguir, eles enfrentariam juntos. A guerra estava longe de terminar, mas esta batalha, a batalha por seu direito de escolher sua própria vida, estava finalmente vencida. Agora vinha a parte mais difícil, construir um futuro digno de tudo o que eles sacrificaram para alcançá-lo. O tribunal em São Paulo zumbiu com uma energia incomum naquela terça-feira à tarde. A notícia havia se espalhado pelos círculos sociais de São Paulo mais rápido do que um incêndio florestal. Sofia Monteiro, herdeira da fortuna Monteiro e a noiva fugitiva mais comentada da temporada, estava se casando com Vitor Azevedo, o mesmo homem de quem ela supostamente estava fugindo. Sofia estava em frente ao espelho de corpo inteiro, na pequena sala de preparação da noiva do tribunal, ajustando o vestido de marfim simples que ela havia comprado naquela manhã. Não era nada como o vestido elaborado que sua mãe havia encomendado para o casamento arranjado. Este era elegante em sua simplicidade, escolhido por amor em vez de exibição. "Você está linda", disse Sarah Campos, assistente de Jace, que se tornara uma aliada inesperada em suas preparações apressadas para o casamento. "Você está nervosa?" "Aterrorizada", Sofia admitiu com uma risada trêmula. Mas não sobre casar com ele, sobre todo o resto. Pela pequena janela, ela podia ver vans de notícias se reunindo do lado de fora. De alguma forma, apesar de suas tentativas de sigilo, a notícia havia vazado. O casamento do ano estava prestes a se tornar um circo da mídia. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos em espiral. "Entre." Para seu choque, não era Sarah ou Jace, ou mesmo um oficial do tribunal. Era sua mãe, parecendo a dama da sociedade composta, apesar da tensão visível ao redor de seus olhos. "Mãe!" A voz de Sofia saiu menor do que ela pretendia. Celeste fechou a porta atrás dela, seu olhar captando o vestido de noiva simples de sua filha e a maquiagem discreta. "Você está adorável, querida. Embora eu ainda não consiga entender por que você está fazendo isso. Porque eu o amo." "Amor." Celeste falou a palavra como se fosse um conceito estrangeiro. "Sofia, o amor é um luxo que pessoas como nós não podem pagar. O casamento é sobre parceria, sobre construir algo maior do que você mesmo. O que você está fazendo? É egoísta." Sofia sentiu a culpa familiar tentando rastejar de volta, a vida inteira de condicionamento que sussurrava que ela deveria ser obediente, complacente, sacrificial. Mas a voz de Jace ecoou em sua memória. "Você não é a moeda deles. Você é uma pessoa com seus próprios sonhos e desejos. Talvez seja egoísta", ela disse finalmente. "Talvez escolher minha própria felicidade sobre as expectativas de todos os outros seja a coisa mais egoísta que eu já fiz. Mas eu vou fazer isso de qualquer maneira." A compostura de Celeste rachou ligeiramente. "Seu pai nunca te perdoará por isso. Nunca perdoará nenhum de nós. O negócio, nossa reputação, tudo o que trabalhamos para... Viverá sem mim", Sofia terminou. "Ou não viverá. E essa nunca foi minha responsabilidade para começar." Por um momento, mãe e filha se entreolharam através de um abismo que parecia mais largo do que milhas. Então Celeste pegou sua bolsa e tirou uma pequena caixa de veludo azul. "Os brincos de sua avó", ela disse calmamente. "Ela os usou quando fugiu com seu avô, contra a vontade da família dela. Eu suponho que há um precedente para este tipo de rebelião em nossa linhagem." As mãos de Sofia tremeram enquanto ela aceitava a caixa. Dentro estavam brincos delicados de pérola, simples, mas bonitos. "Mãe, eu não aprovo", Celeste disse rapidamente. "Eu acho que você está cometendo um erro terrível que arruinará tudo o que construímos. Mas..." Ela estendeu a mão hesitantemente, tocando um dos cachos de Sofia. "Você ainda é minha filha, e se você está determinada a fazer isso, você não deveria fazer sem algo azul." O gesto foi pequeno, insuficiente para preencher anos de mal-entendidos e controle, mas foi algo, um reconhecimento, talvez, de que o amor poderia tomar formas que nenhuma delas havia antecipado. "Obrigada", Sofia sussurrou. Celeste assentiu rigidamente e se virou para a porta. "Seu pai está esperando no corredor. Ele quer falar com você."
O estômago de Sofia se apertou. Eu não acho que... Ele não está aqui para te impedir, Celeste disse. Ele está aqui para te entregar se você o deixar. A porta se fechou atrás de sua mãe, deixando Sofia sozinha com seus pensamentos acelerados e os brincos de sua avó. Minutos se passaram antes que ela encontrasse coragem para abrir a porta e encarar seu pai. Gregório estava no corredor como um homem que havia envelhecido anos nas últimas semanas. Sua compostura geralmente perfeita estava desfiada nas bordas, e havia linhas ao redor de seus olhos que não estavam lá antes da guerra por seu futuro começar. Papai, ela disse suavemente, usando o nome de infância que ela não falava há anos. Sofia, a voz dele estava rouca. Você se parece com sua avó em seu casamento. Bonita e determinada, e absolutamente aterrorizante para qualquer um que te ama. Eles ficaram em silêncio constrangedor por um momento, antes que ele pigarreasse. Eu quero que você saiba que nós pensamos que estávamos te protegendo. O acordo de casamento, a fusão, tudo isso. Nós pensamos que estávamos garantindo que seu futuro seria seguro, tirando minhas escolhas. Ele se encolheu, fazendo as escolhas difíceis por você, carregando esse fardo nós mesmos. Ele fez uma pausa estudando o rosto dela. Mas eu vejo agora que nós não confiamos em você o suficiente. Não confiamos que você era forte o suficiente para lidar com sua própria vida. E agora? Um pequeno sorriso se espalhou por seus lábios. Agora eu vejo que você é mais forte do que todos nós. Forte o suficiente para se afastar de tudo o que oferecemos. Forte o suficiente para lutar pelo que você quer. Ele estendeu o braço. Forte o suficiente para escolher seu próprio caminho, mesmo que isso me aterrorize. Sofia olhou para seu braço estendido, vendo não apenas um convite para caminhar até o altar, mas um reconhecimento de sua autonomia pela qual ela havia lutado por toda a sua vida. Você ainda não aprova, ela disse. Não, ele admitiu. Eu não entendo por que você escolheria a incerteza em vez da segurança, a paixão em vez da estabilidade, mas eu estou começando a entender que minha aprovação não é necessária para você viver sua vida. Ela pegou o braço dele, sentindo a força familiar em seu corpo, a proteção que antes parecia uma gaiola, mas agora parecia amor expresso da única maneira que ele sabia como. Eu te amo, papai, ela disse calmamente, mesmo quando eu discordo de você. Eu também te amo, querida. Mais do que você jamais saberá. À medida que eles se aproximavam da capela do tribunal, Sofia podia ouvir o zumbido de conversas e os cliques de câmeras da mídia reunida do lado de fora. Mas nada disso importava. O que importava era o homem esperando por ela no altar, o homem que a havia escolhido acima de tudo, assim como ela o havia escolhido. As portas se abriram e ela viu Jace parado na frente da pequena capela, resplandecente em um terno escuro que enfatizava seus ombros largos e seu corpo forte. Quando os olhos dele se encontraram através do espaço entre eles, o rosto dele se transformou com tanta alegria e alívio que seu coração quase explodiu de amor. Este não era o casamento que ela havia sonhado quando era uma garotinha. Não havia centenas de convidados, nem flores elaboradas, nem uma orquestra tocando hinos tradicionais. Em vez disso, havia talvez 2 dúzias de pessoas, amigos próximos de Jace, Sarah e agora seus pais, sentados juntos na primeira fila apesar de tudo. Mas enquanto ela caminhava em direção ao homem que ela havia escolhido, Sofia percebeu que este era exatamente o casamento que ela queria, simples, honesto e inteiramente deles. A batalha por sua liberdade estava finalmente acabada. Agora a verdadeira aventura poderia começar. A cerimônia foi perfeita em sua simplicidade. O juiz Gonçalves, um amigo da família de Jace, oficiou com calor e dignidade, falando sobre o amor como uma escolha feita diariamente em vez de um único momento de promessa. Quando Jace deslizou o anel em seu dedo, um belo solitário que ele de alguma forma conseguiu adquirir nas poucas horas desde a decisão deles, Sofia sentiu as últimas correntes de sua vida antiga caírem. Você pode beijar a noiva, o juiz Gonçalves disse com um sorriso, e Jace não precisou de mais encorajamento. O beijo foi suave, reverente, cheio de promessa, alívio e alegria. Quando eles se separaram para aplausos de sua pequena reunião, Sofia sentiu que podia conquistar o mundo, mas o mundo, ao que parecia, tinha outros planos. Quando eles saíram do tribunal para a luz do sol do final da tarde,
eles foram imediatamente cercados por um mar de repórteres, câmeras e luzes piscando. Perguntas voaram em direção a eles de todas as direções. Sr. Azevedo, você se arrepende de ter abandonado sua família? Este casamento é uma vingança contra seus pais? Sr. Azevedo, é verdade que você está se casando com ela apenas pela fortuna Monteiro? O braço de Jace se apertou ao redor da cintura de Sofia, guiando-a em direção ao carro, esperando no meio-fio. Mas antes que eles pudessem alcançar a segurança, uma voz cortou o caos com clareza arrepiante. Sofia! Sofia, espere! Ela se virou para ver Marcos empurrando a multidão, sua compostura geralmente perfeita substituída por algo como pânico. Em sua mão, ele segurava o que parecia ser documentos legais. Sr. Azevedo, ele chamou, o título soando errado em sua boca. Eu tenho papéis que você precisa ver sobre seu marido. Continue andando, Jace murmurou em seu ouvido, mas algo na voz de Marcos a fez hesitar. Que papéis? Ela gritou de volta. Marcos os alcançou assim que eles chegaram ao carro, respirando com dificuldade de seu empurrão através da multidão. Documentos financeiros sobre a verdadeira situação da Azevedo Indústrias. Qualquer que seja o jogo que você está jogando, Jace começou, sua voz perigosa. Não é um jogo, Marcos interrompeu, empurrando os papéis em direção a Sofia. A empresa de seu marido está falida, Sr. Azevedo. Está há meses. Este casamento, toda esta sedução elaborada, nunca foi sobre amor. Foi sobre ter acesso ao seu fundo fiduciário. As palavras atingiram como golpes físicos. As mãos de Sofia tremeram enquanto ela pegava os documentos, seus olhos examinando números e datas que pareciam confirmar as alegações de Marcos. De acordo com os papéis, a Azevedo Indústrias estava profundamente endividada, alavancada além de qualquer esperança de recuperação sem uma infusão maciça de capital. Sofia, Jace disse urgentemente, não o ouça. Isso é exatamente o que eles querem. É verdade? Ela perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Sua empresa está falida? A pausa antes de sua resposta foi um batimento cardíaco muito longa. É complicado. É verdade. Sua mandíbula se apertou e ela viu algo morrer em seus olhos cinzentos. Sim, ele disse calmamente, mas não pelas razões que você pensa. A multidão de repórteres se aproximou, sentindo o drama. Flashes de câmeras estouraram como fogos de artifício, capturando o que deveria ser o dia mais feliz de sua vida, enquanto ele se transformava em uma humilhação pública. Você mentiu para mim, ela disse, as palavras raspando sua garganta. De novo, eu nunca menti sobre te amar, ele disse ferozmente, estendendo a mão para as mãos dela. Sofia, deixe-me explicar. Ela se afastou de seu toque, o anel em seu dedo de repente parecendo um grilhão. Explicar o quê? Que você precisava do meu fundo fiduciário para salvar seu negócio. Que tudo isso foi apenas um golpe elaborado. Não é isso, ele disse, sua voz quebrando ligeiramente. Você tem que saber que não é isso. Mas a evidência estava ali em preto e branco. As datas nos documentos financeiros mostravam que a empresa estava falindo por meses antes de eles se conhecerem. A linha do tempo do casamento, de repente, parecia calculada em vez de romântica. Marcos se aproximou, sua voz oleosa com falsa preocupação. Sinto muito que você tenha tido que descobrir desta maneira, Sr. Azevedo. Seus pais suspeitaram, e é por isso que eles estavam tão desesperados para impedir o casamento. Meus pais sabiam. Eles contrataram investigadores semanas atrás. Tudo está lá. As dívidas, os investimentos fracassados, os pagamentos de empréstimos que ele não pode fazer. O sorriso de Marcos era frio. Eles estavam tentando protegê-la exatamente desta situação. Sofia sentiu o mundo se inclinar ao seu redor, todas as suas certezas desmoronando como castelos de areia. Os repórteres continuaram gritando perguntas, mas suas vozes pareciam vir de muito longe. Seu resgate de conto de fadas, sua rebelião romântica, sua história de amor perfeita, tudo foi construído sobre mentiras? Sofia, Jace disse desesperadamente, por favor, deixe-me te levar para casa e explicar tudo. Há coisas que estes documentos não mostram. Um contexto que você precisa entender. Casa. Ela riu amargamente. Que casa seria essa? Aquela onde você tem sido o namorado perfeito enquanto planeja ter acesso à minha herança? Não é. Ele passou as mãos pelo cabelo, frustração e dor guerreando em seus traços. Sim, a empresa está com problemas.
Sim, casar com você ajudaria a resolver esse problema. Mas não é por isso que eu me casei com você. Então por quê? A pergunta era um desafio jogado entre eles como uma luva. Porque eu te amo, ele disse simplesmente. Porque você é corajosa e feroz, e tudo o que eu nunca soube que queria. Porque a ideia de deixar seus pais te forçar a uma vida que você não quer me deixa doente, porque você me escolheu, e essa escolha significou tudo. Por um momento, ela quase acreditou nele. Quase se deixou cair de volta no conto de fadas, onde o príncipe encantado resgatava a princesa presa, e eles viviam felizes para sempre. Mas os papéis em sua mão contavam uma história diferente, uma onde ela era a solução para o problema de outra pessoa, em vez do centro de sua própria história de amor. Eu preciso de tempo, ela disse finalmente, sua voz quebrando. Eu preciso pensar. Sofia, por favor. Ela olhou para ele uma última vez, memorizando o rosto dele, mesmo que seu coração estivesse estilhaçado. Apenas, por favor. Sem outra palavra, ela se virou e se afastou de seu novo marido, dos repórteres, dos destroços de seu dia de casamento. Atrás dela, ela ouviu Jace chamando seu nome, mas ela não se virou. Ela havia lutado tanto pelo direito de escolher sua própria vida. Agora ela tinha que descobrir se a escolha que ela havia feito era baseada na verdade ou apenas em outra linda mentira. A guerra por sua liberdade havia tomado um rumo inesperado, e de repente, Sofia não tinha certeza de quem realmente era o inimigo, ou se ela tinha acabado de se casar com ele. Sofia andou por horas pelas ruas de São Paulo, seu vestido de noiva atraindo olhares e sussurros, sua mente um caos de sonhos estilhaçados e orgulho ferido. Os papéis que Marcos havia lhe dado pareciam pesos de chumbo em sua bolsa, evidência do que parecia ser a traição final. À medida que as sombras da noite se alongavam sobre a cidade, ela se viu na porta do único lugar que já se sentira como um santuário, a propriedade de Jace. Mas agora até isso parecia manchado, contaminado pela possibilidade de que tudo o que ela acreditava fosse construído sobre a necessidade financeira em vez de um sentimento genuíno. A casa estava escura, exceto por uma única luz na sala de estar. Pela janela, ela podia ver Jace sentado no sofá onde eles haviam feito amor naquela primeira noite. A cabeça entre as mãos, ainda vestindo seu terno de casamento, mas com a gravata solta e o cabelo despenteado. Ele parecia um homem que havia perdido tudo o que importava. Ela podia ir embora, podia desaparecer na noite e começar de novo em outro lugar, livre das expectativas da família e das decepções românticas. Podia escolher a si mesma pura e simplesmente, sem as complicações do amor ou da confiança, ou o risco de ser ferida novamente. Mas enquanto ela o observava pela janela, ela percebeu que ir embora seria apenas outra forma de fugir. E ela estava cansada de fugir. Respirando fundo, ela abriu a porta da frente com a chave que ele havia lhe dado semanas atrás. De volta quando a confiança parecia simples e o amor parecia a única verdade que importava. Ele levantou a cabeça ao som de sua entrada, esperança e cautela guerreando em seus olhos cinzentos. Sofia, me diga a verdade, ela disse sem preâmbulo, sentando-se na cadeira à sua frente em vez do sofá, onde eles haviam compartilhado tanta intimidade. Tudo, sem mais segredos, sem mais omissões. Se nós vamos ter alguma chance de superar isso, eu preciso saber de tudo. Ele assentiu, passando as mãos pelo cabelo antes de encontrar o olhar dela diretamente. A Azevedo Indústrias está falida. Está há 3 meses, desde que nosso maior cliente deu calote nos pagamentos e levou 2 empresas menores junto com eles. A voz dele era firme, factual. Eu tenho tentado salvá-la, vendendo ativos, cortando custos, procurando investidores. Mas sem uma grande infusão de capital, nós estaremos fechados até o Natal. E meu fundo fiduciário forneceria esse capital. Sim, ele disse simplesmente. Seu fundo fiduciário resolveria todos os problemas financeiros que eu tenho. A admissão honesta foi de alguma forma pior e melhor do que ela esperava. Pior porque confirmou seus medos. Melhor porque ele estava finalmente contando a verdade completa. Então, quando você me encontrou em seu carro naquela noite, eu genuinamente não tinha ideia de quem você era, até que você me contou. Ele disse firmemente. E quando eu percebi que você era minha suposta noiva, meu primeiro instinto foi te ajudar a fugir porque eu podia ver o quão aterrorizada você estava com o acordo. Mas então você percebeu que eu poderia ser útil. Ele se inclinou para a frente,
seus olhos intensos. Então eu percebi que estava me apaixonando por você, e isso complicou tudo. Que conveniente. Sofia. O nome dela era um apelo em sua boca. Sim, casar com você ajuda minha empresa. Sim, eu soube disso desde o momento em que percebi quem você era. Mas não é por isso que eu pedi para você se casar comigo. Então por quê? Porque seus pais iam te declarar incompetente e te forçar a um casamento que você não queria. Porque eu prefiro perder tudo o que eu possuo do que ver isso acontecer com você. Porque em algum lugar entre te ensinar a lutar e aprender a confiar em você com minhas vulnerabilidades, eu percebi que eu queria passar minha vida protegendo seu direito de tomar suas próprias escolhas. Ela estudou o rosto dele, procurando por qualquer indício de decepção, qualquer rachadura em sua sinceridade. O que ela viu foi exaustão, dor e uma firmeza absoluta que falava de uma verdade finalmente, completamente oferecida. Me mostre, ela disse calmamente. Mostrar o quê? Seus registros financeiros, todos eles. Os verdadeiros, não qualquer versão higienizada que você possa ter preparado. Ela se endireitou, buscando a força que ele a ajudara a encontrar. Se você quer que eu confie em você, se você quer que este casamento seja real, então eu preciso ver tudo. Nas 2 horas seguintes, Jace expôs o quadro financeiro completo de sua empresa e seus ativos pessoais. Os números eram piores do que até mesmo os documentos de Marcos haviam sugerido. Não apenas falência, mas uma dívida catastrófica da qual levaria anos para se recuperar, mesmo com uma injeção de dinheiro de seu fundo fiduciário. Por que você não deixou a empresa falir? Ela perguntou enquanto eles se sentavam cercados por planilhas e demonstrações financeiras. Começar de novo em outro lugar? Porque a Azevedo Indústrias emprega 300 pessoas, ele disse calmamente. Famílias que dependem desses empregos, que estão com a empresa há décadas. Eu não podia simplesmente ir embora e deixá-los perder tudo por causa dos meus erros. A resposta revelou algo sobre o caráter dele que todo o seu charme e proteção não haviam capturado completamente. Um profundo senso de responsabilidade pelos outros, uma disposição para sacrificar seu próprio conforto por pessoas que dependiam dele. E agora? Ela perguntou. O que acontece com essas 300 famílias se eu for embora? Elas encontrarão outro lugar, ele disse, embora ela pudesse ver a dor que a admissão lhe custou. Eu não vou te pedir para ficar casada comigo para salvar minha empresa, Sofia. Isso me tornaria exatamente o tipo de homem que seus pais pensavam que eu era. Ela olhou para ele, realmente olhou para ele, vendo não o salvador encantador ou o potencial enganador, mas a pessoa complexa, falha e genuína que ele realmente era. Alguém que cometeu erros, que enfrentou escolhas impossíveis, que escolheu o amor em vez da segurança financeira, mesmo quando essa escolha poderia lhe custar tudo. E se eu quiser salvar sua empresa? Ela perguntou suavemente. Os olhos dele se arregalaram. Sofia, e se eu escolher usar meu fundo fiduciário para ajudar, não porque você me manipulou ou porque eu me sinto obrigada, mas porque eu acredito no que você está tentando fazer, porque eu te amo apesar de seus erros, por causa de seu senso de responsabilidade para com os outros, eu não posso te pedir para fazer isso. Você não está pedindo. Eu estou escolhendo. Ela se levantou, movendo-se para o sofá onde ele estava sentado, acomodando-se ao lado dele com a familiaridade de alguém que pertencia lá. Eu escolho você, Jace. Eu nos escolho. Eu escolho este amor complicado, bagunçado e real, em vez de qualquer romance de conto de fadas. Quando ele a beijou, foi diferente de todos os beijos anteriores deles, mais profundo, mais honesto, construído sobre a verdade completa, em vez de mistério ou desespero. Era o beijo de 2 pessoas que se viram em seus piores momentos e se escolheram de qualquer maneira. Eu te amo, Sra. Azevedo. Ele murmurou contra os lábios dela. Eu também te amo, Sr. Azevedo. Todo você, incluindo as partes que estão com medo e são teimosas e financeiramente irresponsáveis. Enquanto eles se abraçavam na luz quente de sua sala de estar, cercados pela evidência de seu começo complicado, Sofia sabia que sua história não havia terminado com o casamento. Ela havia realmente começado. Ela havia encontrado algo mais valioso do que segurança financeira, ou aprovação da família, ou status social. Ela havia encontrado um parceiro que lutaria ao lado dela, que a escolheria todos os dias da maneira que ela o escolhia.
Alguém que a desafiaria a ser mais corajosa, mais forte, mais autenticamente ela mesma do que jamais se atrevera a ser. A guerra por sua liberdade estava finalmente acabada. A batalha por seu futuro compartilhado estava apenas começando, e Sofia mal podia esperar para lutar por ela juntos.